Boa noite. Boa noite. Em conversa gravada, Renan Calheiros, investigado na Lava Jato, propõe mudar a lei para dificultar a delação premiada. Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, defende a atual delação premiada para atacar a cabeça da organização criminosa. Também gravado, Sarney promete ajudar Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, a escapar do juiz Sérgio Moro. Temer afirma que a autorização do Congresso para déficit de 170 bilhões este ano foi uma bela vitória. Relator da Comissão Especial do Senado apresenta calendário para a atual fase do processo de impeachment de Dilma. Ministro Gilmar Mendes, do STF, devolve ao procurador-geral pedido de investigação contra Aécio Neves. Uma favela voltou a ser erguida na Cracolândia 9 meses depois de a prefeitura retirar as barracas dos usuários de drogas da região. Os moradores reclamam da falta de segurança. Esse vídeo foi gravado ontem e mostra os moradores de rua aglomerados na Alameda Dino Bueno. A qualidade é ruim porque os moradores têm muito medo de serem vistos pelos traficantes que atuam na região. Hoje, nossa equipe encontrou guardas civis metropolitanos que observavam a movimentação dos usuários de drogas, mas o acesso a Dino Bueno continuava bloqueado. Os moradores já não sabem mais como lidar com a falta de segurança. Muitos já desistiram de registrar assaltos na delegacia. Segundo eles, os casos de violência não são investigados. À medida que você é furtado aqui nessa região, imediatamente o ladrão, o usuário de droga, eles levam para dentro do fluxo e a GCM diz que, a PM diz que não tem autorização para entrar lá dentro. Ou seja, quem desautoriza a Polícia Militar, quem está desautorizando a Guarda Civil Metropolitana, quem desautoriza a Polícia Civil a não efetuar ações com mais eficácia aqui na região. As favelas da Cracolândia são um problema antigo. Em abril do ano passado, a prefeitura retirou os barracos que foram erguidos novamente apenas 4 meses depois, em agosto. Na época, flagramos os traficantes comercializando entorpecentes e 9 meses depois, a situação é a mesma. Segundo a prefeitura, todos os dias são feitas 3 limpezas na Alameda Dino Bueno e são retiradas as lonas colocadas para facilitar a venda de drogas. Segundo o secretário de Segurança Urbana, 250 guardas civis metropolitanos atuam na região para controlar a circulação de dependentes. Agora, tem uma situação do fluxo que é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas não é de competência do município, é de responsabilidade da segurança pública de atuar para garantir que chegue menos droga no fluxo, e essa é uma competência não da área social, da prefeitura, é uma competência do governo do estado, e nós temos dialogado com os órgãos responsáveis da segurança pública sobre essa questão. O Jornal da Gazeta entrou em contato com a Secretaria Estadual da Segurança Pública, mas ainda não teve nenhuma resposta. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se manifestou a favor da condenação por peculato do deputado federal e apresentador de TV Celso Russomano, do PRB. Se o Supremo Tribunal Federal seguir o mesmo entendimento até agosto, prazo para registro de candidaturas, Russomano não poderá disputar as eleições à Prefeitura de São Paulo. Russomano foi condenado na Justiça Federal em Brasília, acusado de pagar com recursos da Câmara dos Deputados uma funcionária que trabalhava na produtora dele em São Paulo. Ele diz que, mesmo sendo inocente, está disposto a devolver o dinheiro. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, homologa a delação premiada de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Hoje, o jornal Folha de São Paulo divulgou uma nova gravação de Machado, desta vez com o presidente do Senado, Renan Calheiros. No diálogo, Renan defende uma mudança na lei da delação. Renan diz a Machado que presos não poderiam fazer delação premiada. Por esse instrumento legal, um acusado obtém benefícios na justiça em troca de revelações que contribuam na investigação. Previsto numa lei de 2013 sancionada pela presidente Dilma Rousseff, foi fundamental para a Operação Lava Jato descobrir como funcionava o esquema de corrupção na Petrobras. Renan e Sérgio Machado são investigados no Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado em 7 inquéritos. Fazendo um pacto de Caxias. Vamos passar o Brasil, a borracha no Brasil, vamos bater para frente.
Esse cara do só fazer o texto que algum Supremo foi fazer. Primeiro, não pode fazer delação premiada prima. Primeira coisa, que aí você regulamenta a delação e estabelece isso. Os dois criticam a decisão do STF de ordenar a execução das penas a partir de condenação na segunda instância, ainda que haja recursos possíveis. Renan também fala em negociar uma transição com os ministros do STF, mas não fica claro qual o objetivo da medida. Em segundo lugar, negocia a transição com ele. Com ele, ele tem que estar junto. E ele não negociou com ele. Renan comenta que todos os políticos temem a Lava Jato e cita o senador Aécio Neves, presidente do PSDB. Renan se refere à nomeação de Lula para a Casa Civil, medida que foi logo derrubada pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. E diz a Machado que Dilma deveria se apoiar em Lula. Mas e aí tem que botar o Lula, porque é a intuição dele. O Lula tem que assumir a Casa Civil e ser o primeiro-ministro. Seu governo. Ela não tem mais condição, não tem mais condição de nada. Agora, quem vai botar esse bicho nela? Os diálogos foram gravados por Sérgio Machado a partir de março, mas o jornal não traz a data exata. Para obter a delação, Machado gravou conversas com pelo menos 3 caciques do PMDB: Renan, o ex-presidente José Sarney e Romero Jucá, que deixou o Ministério do Planejamento anteontem, depois da divulgação dos diálogos. Renan Calheiros afirma que os diálogos não revelam, não indicam nem sugerem qualquer menção ou tentativa de interferir na Operação Lava Jato. Sobre a citação a Aécio Neves, Renan diz que o senador mineiro expressava indignação e não medo. O PSDB afirma que fica cada vez mais clara a tentativa criminosa de Sérgio Machado de envolver em suspeições o partido e Aécio. A assessoria de Aécio confirma a conversa com Renan e diz que ela aconteceu por causa da indignação de Aécio com as falsas citações feitas ao seu nome. O site do jornal Folha de São Paulo trouxe hoje à tarde uma gravação entre o ex-presidente José Sarney, do PMDB, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Na conversa, Sarney promete ajuda a Machado para evitar que o caso dele fosse transferido do Supremo Tribunal Federal para o juiz Sérgio Moro. As conversas foram gravadas em março pelo próprio Machado, que fechou um acordo de delação premiada no STF. O ex-presidente da Transpetro é investigado por suspeita de envolvimento com o esquema de corrupção da Petrobras. Num dos diálogos, Sarney manifestou preocupação sobre uma eventual delação de Machado, que respondeu que havia insinuações, provavelmente da Procuradoria-Geral da República, por uma delação. Sarney, então, teria deixado claro que concordava com a iniciativa de impedir que o caso do ex-presidente da Transpetro fosse enviado para o juiz Sérgio Moro, em Curitiba, mas sem meter um advogado no meio. Machado teria concordado de imediato e dito que o advogado não poderia participar de jeito nenhum por ser perigoso. Em nota, o ex-presidente José Sarney afirmou que não teve conhecimento do teor das gravações e não tem como responder às perguntas pontuais feitas pelo jornal. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, devolveu mais um pedido de abertura de inquérito para investigar o senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, para nova análise da Procuradoria-Geral da República. Com as explicações prestadas por Aécio sobre as suspeitas apontadas nas investigações da Operação Lava Jato, o procurador-geral Rodrigo Janot poderá reavaliar se mantém o pedido de investigação e a coleta de provas no caso. Janot encaminhou solicitação ao STF com base na delação premiada do senador cassado Delcídio do Amaral. O objetivo é apurar se houve atuação de Aécio na tentativa de esconder o esquema do Mensalão Mineiro na CPI dos Correios, em 2006.
2005, que redundou no processo do mensalão petista. No último dia 12, Gilmar Mendes já havia devolvido à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação sobre um esquema de corrupção em Furnas que envolveria Aécio Neves. Este, segundo o pedido de Janot em relação a Aécio, também envolve o deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a divulgação dessas conversas de Sarney e Renan com o Sérgio Machado. Há um novo tipo de grampo na praça. É o grampo delivery. Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, grava as suas vítimas em domicílio. Ele já tinha transformado Romero Jucá em ex-ministro do Planejamento. Em novas gravações, divulgadas hoje pela Folha, Sérgio Machado carboniza José Sarney e o padrinho político Renan Calheiros, que tinha bancado a permanência dele na subsidiária da Petrobras por mais de uma década. As cenas são crivadas de ironia. Nessas novas conversas vadias, José Sarney acena com proteção para que Sérgio Machado não vire um delator. E Renan Calheiros fala do seu desejo de alterar a lei que regulamentou a delação premiada. Não pode fazer delação preso, disse Renan, sem suspeitar que estava sendo gravado por um delator solto. O fechamento do acordo de delação premiada de Sérgio Machado com o Ministério Público Federal mergulha a cúpula do PMDB no insondável. O que já foi divulgado é nada perto do que está por vir. Jucá, Sarney e Renan têm algo em comum além do medo da Lava Jato. Os três são aliados do governo interino de Michel Temer. Renan é o principal aliado do governo no Congresso. Jucá era ministro até ontem e Sarney tem um filho no ministério. Michel Temer elegeu como prioridade a adoção de providências que livrem o governo do déficit fiscal. Não será fácil e fica cada vez mais difícil na medida em que o governo não consegue se dissociar do déficit moral. Boa noite. PSOL entra com ação no STF e pede que sejam suspensos e depois derrubados os benefícios garantidos pela Câmara dos Deputados ao presidente afastado Eduardo Cunha. Mesmo com o mandato suspenso, Cunha mantém o salário de quase R$34 mil, avião, carro, seguranças e 92 mil de verba de gabinete para pagamento de funcionários. Além disso, Cunha continua morando na residência oficial de presidente da Câmara. Ele foi afastado do cargo pelo Supremo Tribunal Federal sob o argumento de que usava o poder de presidente da Câmara para atrapalhar as investigações da Lava Jato. A auditoria realizada no Departamento de Estado americano conclui que Hillary Clinton violou regras de uso de e-mail pessoal quando foi secretária de Estado. Agora o Congresso vai analisar o caso. A investigação concluiu que Hillary e outros 3 secretários de Estado não seguiram as regras de gerenciamento de e-mails do governo. O relatório final sobre o caso foi entregue hoje ao Congresso, que é dominado por republicanos, adversários da pré-candidata democrata à presidência. E ontem, no Novo México, estado com mais eleitores hispânicos dos Estados Unidos, um comício do candidato republicano Donald Trump foi marcado pela violência. Policiais e manifestantes que não toleram o discurso de ódio de Trump contra os imigrantes se enfrentaram nas ruas de Albuquerque. O candidato, que promete construir um muro entre os Estados Unidos e o México, chamou os manifestantes de criminosos. Ele também disse que Hillary Clinton é uma candidata ralé. Ralé é muito bom. E nessa quarta-feira o sol apareceu, o que ajudou a elevar um pouco as temperaturas. Durante a tarde, a máxima chegou aos 21 graus. Mas agora à noite já voltou a esfriar. Nesse momento a temperatura é de 17 graus. Vamos ver como fica o tempo no feriado amanhã com Mariana Armentano. Feriado chegando e as temperaturas ainda ficam amenas, mas esquenta bem em relação aos últimos dias no centro-sul do país. A massa de ar seco enfraquece e já permite a formação de algumas nuvens de chuva pelo Brasil. Como a gente vê no mapa, volta a chover
desde o litoral gaúcho, pegando o leste da região centro-oeste até o norte do país. E ainda são esperadas chuvas mais volumosas no litoral da Bahia, por causa da frente fria que está na região e as instabilidades vindas do mar. As temperaturas ficam amenas nesse feriado. Faz até 21 graus em Porto Alegre e em Curitiba, 28 no Rio de Janeiro, 27 graus em Salvador e 37 em Palmas. Aqui em São Paulo, apenas a faixa oeste tem previsão de chuvas pontuais. No restante do estado, o tempo fica firme e ensolarado. Esquenta durante o dia e só à noite que ainda faz friozinho. Em Votuporanga, mínima de 14 e máxima de 29 graus. Já em Franca, temperaturas entre 14 e 25 graus. E no litoral, máxima de 25 em Caraguatatuba e de 26 em Santos. A Grande São Paulo também terá um feriado de céu azul e nada de chuva. Nessa próxima madrugada, mínima de 13 e máxima amanhã à tarde de 23 graus. Na sexta-feira, a máxima cai para 22 e temos chuvas previstas ao longo do dia. No sábado, quase nada muda, o sol aparece um pouco mais e a máxima se mantém na casa dos 22 graus. Com poucos lugares para se fazer esporte, muita gente tem encontrado nas ciclovias um espaço mais seguro para correr a pé. A Bike Repórter Renata Falzoni mostra como está a convivência entre corredores e ciclistas. Desde sempre, as ciclovias são ocupadas por cidadãos de mobilidade ativa. Assim, quem pedala já está habituado a compartilhar espaço com pedestres, patinadores, skatistas, como em uma espécie de parque linear. Essa ocupação cidadã evoluiu. E é no início da noite, aqui na Avenida Paulista, que o número de ciclistas aumenta na ciclovia, assim como o de corredores a pé, na busca de um espaço plano e livre de buracos. Mais seguro, eu acho. As ruas paralelas são muito irregulares. É uma segurança a mais para quem corre, né? Então é bem iluminado, bem sinalizado. Na teoria, ciclovia não é lugar para a prática de corrida. Dizer que não atrapalha seria falso da minha parte. Atrapalha, porque eu estou numa velocidade e ele está em outra. Mas as regras de convivência surgem com a cidadania. Se ele vem na contramão, ele me dá a garantia de que ele me viu e que eu o vi. Então, a gente consegue se ajustar melhor. O problema é o corredor que está com fone de ouvido e não ouve a gente se aproximar, e o pedestre que resolve passear andando. Aí a diferença de velocidade fica muito grande, fica muito perigoso. Quando a gente percebe que tem bastante corredor, a gente toma mais cuidado, anda mais devagar. Quando se aproxima de um corredor, a gente diminui um pouco a velocidade. Se tiver um pouco de cuidado, dá para conviver tranquilo. É tratar um pouco como a gente gostaria de ser tratado. Como é que está o convívio com outros ciclistas? Olha, por enquanto tudo ok. Correndo aqui no contrafluxo dá para poder visualizar quem vem, é tranquilo. O crescimento do número de corredores é visível. No começo eu achei de boa porque tinha menos gente, né, compartilhando. Agora eu tô ficando de saco cheio, sinceramente. Tá ficando perigoso. Agora tá crescendo tanto o uso de bicicleta aqui que eu acho que o corredor vai acabar naturalmente escolhendo outro lugar para correr. Na prática prevalece a lei do bom senso. O corredor que corre aqui na ciclovia realmente é uma sensação bem gostosa, né? E acho que dá para ser para todo mundo, né? E a saída para o feriadão, 1.500.000 veículos devem deixar a capital no sentido litoral, interior, até sexta-feira. A repórter Fernanda Azevedo tem mais informações. Fernanda. Olá, Estela, boa noite a todos. A cidade de São Paulo registra agora 143 quilômetros de congestionamento. Parece um número alto, mas está dentro da média para o horário. A gente está aqui em cima de um viaduto que mostra o trânsito para os motoristas que vão acessar a Radial Leste, no sentido da Zona Leste. Trânsito bastante carregado por aqui, mas não é o pior ponto da cidade. O pior ponto da cidade é a marginal do Rio Tietê, que no sentido Ayrton Senna tem quase 19 quilômetros de lentidão na pista local. E no sentido da Castelo Branco tem 7 quilômetros de lentidão. A 23 de maio apresenta trânsito bastante pesado, com 8,6 quilômetros de lentidão no sentido Santana, reflexo desse trânsito na marginal do Rio Tietê. A gente vai mostrar agora para o motorista que pretende viajar como estão algumas rodovias que cortam a capital. Nós temos imagens ao vivo da rodovia Anchieta, no quilômetro 64, na entrada de Santos. Olha só, boa notícia para o motorista, o trânsito está tranquilo nesse ponto. Vamos mudar de imagem agora
para os motoristas que estão na Imigrantes, no quilômetro 35, na altura do pedágio de Piratininga. Aí já não é tão boa a notícia, né? A gente vê bastante complicado o trânsito para os motoristas na região. Terceira câmera é da Ayrton Senna, quilômetro 19, na saída do aeroporto de Guarulhos. Também muito carregado e reflexo também do trânsito que eu já falei na marginal do Rio Tietê. A pior rodovia neste momento é a rodovia Anhanguera, que tem 11 quilômetros de lentidão. Voltamos para o estúdio. O relator da Comissão Especial do Impeachment no Senado, o senador Antônio Anastasia, do PSDB, apresentou uma proposta de calendário para esta segunda fase do processo. O plano de Anastasia deve ser votado na comissão na quinta-feira da semana que vem, 2 de junho, dia seguinte à entrega da defesa prévia da presidente afastada Dilma Rousseff. Na sequência, seriam ouvidas testemunhas e juntados documentos. O depoimento de Dilma seria no dia 20 de junho. Na etapa seguinte, seriam apresentadas as alegações escritas da acusação e da defesa. O relator entregaria seu parecer à comissão no dia 25 de julho e a votação seria 2 dias depois. Finalmente, nos dias 1º e 2 de agosto, haveria discussão e votação no plenário do Senado. Como na primeira fase de admissibilidade, será necessária a maioria simples para aprovar a continuidade do processo, que se encaminharia então para o julgamento final. Aí o impeachment precisará de 54 votos, ou seja, 2/3 do total de senadores. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a ação política do PT após o afastamento da presidente Dilma. Nosso entrevistado é o deputado federal José Mentor, do PT, hoje no 4º mandato. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, o PT, com o processo de impeachment, afastamento da presidente e com o governo Michel Temer, o PT muda de lado, volta à oposição. Qual é a missão do Partido dos Trabalhadores nesse momento histórico da vida do país? Acho que a primeira questão hoje para nós é trazer de volta a presidenta para governar o país, porque ela foi afastada indevidamente. O processo de impeachment, na realidade, houve uma falcatrua jurídica legislativa. Por que isso eu digo? Porque o impeachment, embora previsto na Constituição, ele exige crime de responsabilidade. E no caso em questão não houve crime de responsabilidade, não se conseguiu demonstrar isto. E embora a votação tenha sido pelo afastamento, o processo agora, a nossa crença é que nós vamos conseguir demonstrar que não houve o crime de responsabilidade e o Senado, com certeza, vai recompor a verdade e restituir o mandato da presidenta. Deputado, o PT, na primeira reunião da executiva, depois do afastamento da presidente, fez lá uma crítica, autocrítica. Entretanto, teve um destaque formal, que foi de atribuir a responsabilidade pela situação do país, a responsabilidade à presidente, à gestão Dilma Rousseff. E se o próprio PT faz uma menção de que a presidente tem uma responsabilidade em tudo o que está acontecendo, é bom para o partido, numa época em que está buscando também a reconstrução da imagem, lutar para trazer de volta a presidente, que por uma gestão ineficiente acabou levando o país à situação em que está, 14 milhões de desempregados e um déficit incomensurável, né, enorme. Olha, eu acho que nós vamos analisar, primeiro que o diretório não fez a avaliação global. Mas a palavra responsabilidade de Dilma foi mencionada. Não tenho dúvida. Eu acho que é um texto forte. A presidenta teve responsabilidade, ela cometeu erros, o PT também cometeu erros. Acho que todos nós temos parcela de culpa e preço para pagar nesse conjunto da obra, né? Acho que o importante aqui agora é que em vários momentos nós cometemos muitos acertos. O Brasil é outro hoje. O Brasil é outro país. Depois de Lula e Dilma, o Brasil é outro. Mesmo com este momento que nós vivemos, a crise econômica não se deve só aos erros possíveis do PT ou do governo. A crise internacional nos pegou num momento muito forte. A queda da arrecadação é outro momento muito forte. Então, nós temos que analisar um conjunto de outras coisas. Por outro lado, você vê que
uma grande parcela da população ascendeu socialmente no Brasil. Você tem hoje universitários que antigamente não tinha, você tem hoje acesso a bens de consumo que antes não tinha, você tem hoje uma situação econômica que você não tinha anteriormente. Então, nós temos que analisar com muita frieza. É verdade que o momento é delicado, nós temos um desemprego grande hoje, mas aquilo que hoje está se mostrando como possíveis saídas, nós temos que recompor na proposta que a presidenta fez na eleição. Nós temos que recompor a proposta que foi feita na eleição, retornarmos com essa proposta para o governo e encontrarmos a saída para o crescimento e para o emprego. Bom, agora, deputado, o ex-ministro Edinho Silva deu uma entrevista em que ele fala exatamente sobre o PT na oposição. Ele diz com todas as letras que o PT não deve atuar na linha do quanto pior, melhor, mas sim numa linha propositiva no governo Temer. E ele disse que o PT deve abrir canais de comunicação com o PSDB para a proposta de reformas que sejam um bem para o país. O senhor acredita na possibilidade de PT e PSDB se aproximarem e se entenderem politicamente nesse momento? Eu acredito, primeiro, que nós estamos diante de um governo interino. O governo do Michel Temer é um governo que ainda não está efetivado. Sim. E eu tenho a convicção que não se efetivará, porque o Senado deverá recompor o mandato da presidenta Dilma Rousseff. Então, essa é uma situação transitória. Neste período, o PT é oposição, porque não reconhece o governo pela sua ilegitimidade. A origem dele é contaminada por essa manobra legislativa e jurídica. Então, até lá, nós estamos na oposição e denunciando esse caráter ilegal e ilegítimo da origem do governo. Se vier a ser efetivado, a situação será outra, nós vamos analisar. E a questão para nós é muito concreta, né? Se nós tivermos alguém, algum partido, algum segmento, alguns deputados que, por exemplo, estejam conosco, defendendo o direito do povo e dos trabalhadores, seja de que partido for, nós estaremos juntos com eles. Aqueles que vierem defender os trabalhadores, nós vamos estar junto com eles. Eu observo que o senhor é o primeiro representante do PT que vem aqui que não usou a palavra golpe. O senhor fala da ilegitimidade, o senhor falou da manobra, que o senhor diz que é jurídica, que é do legislativo, mas o senhor não usou a palavra golpe. Por que o senhor não usa a palavra golpe? É um respeito àquela pesquisa que mostrou que 61% dos brasileiros queriam sim o afastamento de Dilma Rousseff? Não, veja, o fato de ter uma popularidade pequena, uma aceitação pequena, não interfere com a questão do impeachment. Politicamente questionada não quer dizer que deva receber o impeachment, ser afastada. O impeachment tem uma norma política e jurídica. Quando se usa a palavra golpe, é mais um aspecto político, porque o golpe tem essa característica tradicional do militar, de rasgar e o militar toma. Aqui não. Nós estamos falando de uma situação que, para expressar para a população, eu posso usar a palavra golpe, não há problema algum. Eu vou dizer, olha, houve uma manobra, um artifício, nós estamos falando aqui da questão da legalidade. Eu, como deputado, digo, houve uma manobra jurídico-legislativa. Sim, é um argumento no PT, dos aliados de Dilma e da própria presidente. Para a comunicação de massa, a palavra golpe é uma palavra muito forte e ela é perfeitamente cabível nesse momento. Mas aqui nós estamos conversando sobre a questão legislativa. Eu estou lhe dizendo, lá houve uma manobra jurídico-legislativa que afastou indevidamente, dando um caráter de um crime que não existiu. Mas, falando isso, o senhor atinge em cheio o legislativo, né? Um dos pilares da democracia. Isso tem um tom grave. São seus pares, embora nem todos sejam parceiros, né, de uma mesma corrente política. Entretanto, nós estamos falando de uma instituição fundamental para a democracia. Então, se o senhor admite que até pode falar a palavra golpe, o legislativo brasileiro é golpista? Não, isso eu estou lhe falando. A terminologia tradicional do golpe é quando você tem uma investida com força, com os militares. Essa é a história da lembrança que nós conhecemos. Que é a tradição, né? Por isso que eu uso de uma outra maneira para expressar a manobra que foi feita, foi um artifício jurídico-legislativo. Que, para a comunicação de massa, pode-se usar perfeitamente a palavra golpe. Houve um golpe porque houve uma manobra. Então, no caso do Legislativo, ele se equivocou.
Se teve uma maioria que hoje está mais do que demonstrada, que foi artificialmente construída, com interesses políticos. Votou, né? Mas votou. Votou por uma construção de um artifício golpista. Entendi. Bom, Michel Temer nomeou Henrique Meirelles. Henrique Meirelles foi ministro do presidente Lula, se deu bem. E tanto foi bem sucedido que, recentemente, o presidente Lula queria Henrique Meirelles no governo Dilma como uma figura competente para novos rumos para a economia, ajeitar a situação de reequilíbrio da economia do país. O senhor acredita que Michel Temer, mesmo interinamente, no tempo que ele dispõe, já começou a tomar medidas e sob o comando de Henrique Meirelles, que ele possa ser bem-sucedido e realinhar ou dar a sustentação para o realinhamento da economia brasileira? Olha, eu conheço o Henrique Meirelles, tive uma atuação próxima com ele no primeiro mandato do presidente Lula. É uma pessoa capacitada, competente. E eu acho que a técnica, inclusive a econômica, tem que estar sob o comando da política. Se a política do Michel Temer for terá bom técnico. Se for a do Lula, terá um bom técnico. Como eu acredito que na do Lula e da Dilma será outra política que não a do Temer, o Meirelles poderá ser um grande ministro do Lula com outra política. Que impacto vai ter tudo isso que está acontecendo agora sobre o resultado das urnas na eleição para prefeito, para o PT, os candidatos do PT? O senhor está apreensivo? Não, todos nós estamos, é evidente, todos nós estamos. Veja, se nós pegarmos nas entrelinhas a capacidade e a competência do Meirelles para completar a resposta, ele foi muito taxativo. Poderemos criar impostos temporários. Poderemos mexer no teto da saúde. Isso tudo vai ter implicações. Isso tudo mexe nas eleições de 16 e mexe em 18. O PT, evidentemente, vai dizer... Então, é cedo ainda para o impacto? Muito cedo. Eu só acho que nós estamos antevendo uma situação de retirada de direitos se essa política continuar sendo implantada. Muito obrigada por sua entrevista. Eu agradeço. Uma boa noite. Igual. Estela. Na Venezuela, a oposição vai às ruas mais uma vez pela convocação de um referendo revogatório para tirar o presidente Nicolás Maduro do poder. Cerca de 300 manifestantes se reuniram em frente a um tribunal em Caracas para protestar contra a decisão judicial que restringe manifestações diante do Conselho Nacional Eleitoral. As assinaturas recolhidas pela oposição a favor do referendo vão ser analisadas por esse órgão. Os manifestantes empunhavam bandeiras da Venezuela e cartazes com mensagens denunciando a crise de escassez de alimentos e remédios que o país enfrenta. A população também sofre com cortes de energia elétrica e água e com uma grave crise econômica. O ato foi acompanhado por muitos policiais militares, mas não houve confronto. Foi o ex-candidato à presidência e opositor de Maduro, Henrique Capriles, que convocou manifestações em frente a tribunais em 20 cidades venezuelanas. Aqui no Brasil, o embaixador da Venezuela, Alberto Castellar, faltou ao evento de entrega de credenciais diplomáticas ao presidente interino Michel Temer. Ele justificou a ausência, alegando questões de saúde. Em represália ao afastamento da presidente Dilma Rousseff, logo que Temer assumiu, Maduro pediu que o embaixador voltasse a Caracas. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, ameaça pedir a aplicação da Carta Democrática Interamericana à Venezuela. Se for aprovado por 18 dos 34 países membros da organização, o dispositivo pode suspender a Venezuela da organização. O secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, elabora um relatório sobre a situação do país e diz que vai entregar esse documento até o começo da semana que vem. Para líderes do PT, PSDB e PMDB, a conversa gravada entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, não compromete. Renan. O líder do PT no Senado, Paulo Rocha, afirma que o diálogo não tem gravidade nenhuma. De comentar que tem que mudar esta ou aquela lei, eu acho que isso é próprio do parlamentar que está preocupado em solucionar os problemas do país. Para o líder do PMDB, Eunício Oliveira, também não há nada comprometedor. Aquilo que o presidente Renan fala, numa conversa, numa gravação clandestina
de uma outra pessoa, é o que ele já tinha tornado público para a imprensa brasileira, qual era o posicionamento dele do ponto de vista na questão das delações. Cássio Cunha Lima, líder do PSDB, disse que não vê nada na fala de Renan que caracterize obstrução de justiça ou uma tentativa de impedir o funcionamento da Lava Jato. Até porque, segundo ele, isso é impossível. O Congresso Nacional aprovou esta madrugada o projeto que autoriza o governo a fechar o ano de 2016 com um déficit de 170 bilhões de reais nas contas públicas. O presidente interino Michel Temer afirmou que essa aprovação foi uma bela vitória. As primeiras 12 horas da sessão, começada ontem de manhã, foram dedicadas à votação de 24 vetos da presidente afastada Dilma Rousseff. A votação da meta fiscal começou por volta da 1h da madrugada e quase 3 horas depois, o projeto foi aprovado pelos deputados federais e senadores. Aprovada a matéria, vai à sessão. O relator, deputado Dagoberto Nogueira, do PDT, foi a favor da nova meta fiscal. Esse número para chegar a 170 é muito justo e o próprio Nelson Barbosa, ex-ministro da presidência Dilma, que eu conversei com ele, entendeu que também era justo esse número. A oposição tentou, com várias manobras, adiar a votação e insistiu que o projeto fosse discutido antes na comissão mista de orçamento. Se pede 170 bilhões como possibilidade de déficit orçamentário, sem dizer absolutamente mais nada, senhor presidente, sem dizer absolutamente mais nada. Então, eu creio que não há como discutir uma matéria tão importante como essa, dessa forma. O governo Dilma previa um déficit menor, de 96 bilhões, mas ele não chegou a ser analisado pelo Congresso. Se não houvesse essa permissão do Congresso para fechar o ano com o déficit indicado, várias despesas teriam de ser cortadas, o que afetaria investimentos e a manutenção de programas sociais. O Brasil fecha 62.844 vagas formais de trabalho em abril. Segundo o Ministério do Trabalho, as demissões foram praticamente generalizadas no mês passado, mas o comércio liderou os desligamentos. No acumulado dos últimos 12 meses, o Brasil perdeu pouco mais de 1.800.000 postos com carteira assinada. Fãs de tecnologia, jogos eletrônicos, histórias em quadrinhos, filmes e séries comemoram hoje o Dia do Orgulho Geek, também conhecido como o Dia da Toalha. A data homenageia o escritor inglês Douglas Adams, autor da bem-humorada saga de ficção científica O Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu daria uma sugestão, mas não me escutam. Nunca me escutam. Da telona pras ruas. Você foi trabalhar com a toalha? Fui trabalhar com a toalha. O pessoal do escritório não estranhou? Não, cheguei lá e eu guardei a toalha. A toalha é uma referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, um clássico da cultura pop idolatrado pelos nerds. É que na história, os personagens viajam por aí sempre com uma toalha à mão, que eles consideram o objeto mais útil do universo. Eu tive uma ideia. Ela pode servir para você tanto se cobrir, se secar, quanto para você usar como arma. E todo viajante do espaço que se preze do Guia do Mochileiro das Galáxias tem que ter uma toalha. Eu já vi que no dia de Cosme Damião eles dão bala, né? É tradição. Agora andar de toalha no dia da toalha é a primeira vez que eu vejo também. Na loja de réplicas de super-heróis, todo mundo com a toalha. É um dia de festa, de alegria e de celebração para nós aí aficionados por game, filme, quadrinho. E de presente para os fãs, a trilha sonora na guitarra ao vivo na loja. No dia 25 de maio de 1977, entrava em cartaz nos Estados Unidos o filme que deu origem à série e que é o maior ícone da cultura nerd. Com a saga de George Lucas, nasciam os fã-clubes, os itens para colecionar e toda a indústria relacionada a esse universo, que agregou super-heróis, personagens de quadrinhos e de games. Eu comecei a conhecer Star Wars, aí de Star Wars eu comecei a conhecer série, conheci tudo, aí agora eu tô assim. Tá aficionado.
Sim. Anda até de toalha na rua. É. O encontro na Avenida Paulista foi para celebrar o orgulho nerd. Um dia em que a gente deixa ainda mais explícito a nossa paixão por quadrinhos, cinema, TV, colecionáveis, literatura de ficção e fantasia, séries de TV. O Onca eu acho muito legal porque ele é uma personagem muito irônica, né? Ele tem um lado sombrio que me chama muita atenção, esse lado meio trevoso. Eu acho muito engraçado, então eu fiz essa homenagem pro ator. O Joker é a minha maior paixão. Ele me alegra nas horas que eu tô triste, por incrível que pareça. Não é só assim, ele é um vilão, mas eu acho tão real ao mesmo tempo, alguns aspectos. E hoje o ministro da Educação virou alvo de uma polêmica nas redes sociais. Mendonça Filho recebeu o ator Alexandre Frota e integrantes do grupo Revoltados Online para uma audiência. A divulgação da foto gerou uma série de críticas. O ministro afirmou que não discrimina ninguém. No encontro, Mendonça Filho, Frota e os demais participantes conversaram sobre um projeto de lei que tem como objetivo evitar doutrinação ideológica em sala de aula. O ministro disse que o grupo não fez pedidos e que não foi firmado nenhum compromisso. E você vai ver a seguir as informações sobre a rodada do Brasileirão. E o acidente com o avião da Egyptair. Documentos mostram que o avião não tinha nenhum problema no momento da decolagem. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. O presidente interino Michel Temer anuncia os nomes dos novos presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil será comandado por Paulo Caffarelli, que é funcionário de carreira do banco. Já a Caixa será comandada por Gilberto Ock. Ele foi indicado pelo PP e já foi ministro das Cidades de Dilma. E agora vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Anita Pasques. Hoje à noite teremos mais uma fase do Campeonato Brasileiro. 3 times paulistas entram em campo hoje. Não é, Canita? É isso. Boa noite, Gamberini. Os times treinaram e estão preparados. O aniversariante do dia, o técnico Tite, espera uma vitória de presente no jogo de amanhã com a Ponte Preta. Hoje o técnico Tite completou 55 anos e para o jogo desta quinta, 11 horas da manhã, na Arena em Itaquera, contra a Ponte Preta, pediu paciência à torcida. O torcedor corintiano, o verdadeiro torcedor corintiano, ele se caracteriza por ajudar no momento difícil. Esse é o nosso carinho. O São Paulo vai até o Paraná encarar hoje o Coritiba, no Couto Pereira. Mais uma vez, Edgardo Balsa treinou de maneira intensa as bolas paradas, sua principal arma. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o tricolor venceu o Botafogo e perdeu para o Internacional por 2-2 no Morumbi na semana passada. Após estrear com uma vitória generosa por 4-0 diante do Atlético Paranaense e perder para a Ponte Preta no último fim de semana, o Palmeiras encara hoje o Fluminense no Allianz Parque. O Santos encara o Figueirense no Orlando Scarpelli em Florianópolis, sem Lucas Lima e Gabriel na seleção brasileira. Rafael Longini e Paulinho devem entrar no lugar dos dois jogadores. O Santos perdeu na primeira rodada do Brasileirão para o Atlético Mineiro e no fim de semana passado venceu o Coritiba na Vila por 2-1. E para falar de Libertadores, o adversário do Boca Juniors na semifinal já foi definido ontem à noite, né, Anita? É isso aí, Gamberini. Mesmo com um jogador a menos, o Independente Del Valle conseguiu levar a decisão para os pênaltis contra o Pumas. Vamos ver. Depois de perder o jogo de ida para o Del Valle no Equador por 2-1, o Pumas abriu o marcador no México com Sosa aos 16 de bola rolando. 2 minutos mais tarde, o próprio Sosa aumentou a vantagem do Pumas. O resultado garantia a equipe mexicana na semifinal para encarar o Boca Juniors. Só que no segundo tempo, Sornosa cobrou falta para dentro da área, a bola passou por todo mundo e enganou o goleiro Palácios. 2-1 placar final.
O resultado do período regulamentar acabou levando a decisão para os pênaltis. Melhor para o Del Valle, que contou com a estrela do goleiro Ascona para defender justamente a cobrança de Sousa, autor dos 2 gols do Pumas no jogo. E ficou nisso, Del Valle nos pênaltis 5, Pumas 3. A seleção brasileira continua treinando em Los Angeles, nos Estados Unidos, claro, para estrear na Copa América. Isso. Tá tudo bem por lá, Anitta? Tirando o pé do Daniel Alves. Daniel Alves chegou por lá hoje, né? Mas vamos ver as informações de lá. A seleção brasileira continua treinando em Los Angeles para a Copa América Centenário. Para o goleiro Alisson, a competição é encarada com seriedade. É uma edição comemorativa, mas para a gente é uma competição muito importante para nos dar confiança, né, para o nosso time também ir pegando uma confiança maior para o restante das eliminatórias. Então, para a gente é muito importante essa competição para dar confiança. Se o arqueiro está concentrado no time canarinho, a zaga Tupiniquim, Gil, comemora a chegada de jogadores ao grupo, como o volante Elias. No final de semana a gente vai ter o grupo completo aí de jogadores, mas os que estão aqui já estão se empenhando ao máximo aí para poder fazer o melhor para a nossa seleção. Então a gente está focado em fazer um grande trabalho no dia a dia, para quando chegar nos jogos a gente sentir menos. E o pé do Daniel Alves, a fascite plantar, né? Você que me falou ontem que era uma dor terrível. É uma dor terrível. Não tá bem ainda, ele chegou hoje por lá, então ele vai ser avaliado pelo Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção brasileira, ao longo desses próximos dias. E se ele não tiver condições, ele não vai jogar. Se ele não jogar, vai o Fagner do Corinthians. Isso é interessante comentar também, que os times, obviamente, por conta dessa questão de calendário, estão desfalcados, né? Então, no Corinthians seria mais um desfalque, além do Elias, que já está com a seleção brasileira, o Fagner seria um possível desfalque, caso o Daniel Alves do Barcelona siga com essa dor aí no tornozelo. O Santos já está sem o Lucas Lima e sem o Gabriel, o Internacional está sem o Alisson, que agora já nem é mais do Inter, né? Já podemos contar que ele é da Roma. O São Paulo sem o Rodrigo Caio e o Atlético Mineiro sem o Douglas Santos. E essa seleção é forte? Já respondeu. Sinceramente, Já... não sei, o Dunga está com o cargo dele em observação, podemos dizer assim, né? Usando um eufemismo, acho que é uma boa palavra. Ele Então está tá bom. com o cargo Então em nos observação. resta desejar sorte. Sorte para ele e para nós, né? Que torcemos para a seleção brasileira. Obrigado, Anitta. Obrigada a você. Boa noite e até amanhã. Até amanhã. Estela. Quem não tem carro, mas tem animais de estimação, às vezes encontra dificuldades para transportar os bichos. Seguindo algumas regras, os donos já podem transportar os animais nos ônibus aqui da capital. E alguns serviços de táxi também já aceitam levar os pets. 6 horas da manhã e o Birajara já está pronto para levar os cachorros dos clientes ao veterinário. Ele tem um taxi dog que percorre toda a cidade atendendo pessoas que não têm como transportar o bichinho de estimação. Ele cobra R$ 2,50 por quilômetro rodado. É um serviço de esterilização que não é de um carro comum. Você pega animais doentes, você pega doenças que possam se passar para outro animal. A demanda pelo serviço é tão grande que até os taxistas já aderiram à ideia. Fizemos um teste. Fernanda nos ajudou nesta tarefa. Ela saiu com a Pantera e fomos em busca de um táxi comum para transportar a gatinha de estimação. E não tivemos dificuldade. Teria algum problema de levar eu com meu gatinho? No meu carro eu transporto tudo, tendo dentro da sua caixa adequada, né? Sem problema algum. Pra gente que tem vários e não tem carro, o transporte público e o táxi é o ideal, né? Tem até serviço de táxi por aplicativo que leva os passageiros e os animais. Já teve algum tipo de problema, algum fato curioso, assim? O cachorro fazer xixi no carro, alguma coisa assim? Sim, já tive. Normal, acontece. Fui lá, limpei, a sorte que estava com a capa protetora. Troquei a capa, coloquei para lavar, no dia seguinte estava tudo limpo, tudo sob controle. Evelyn, depois que vendeu o carro, agora só anda de táxi com a labradora.
E não é preciso nem insistir com a mascote para dar um passeio. Sempre tem um biscoitinho, alguma coisa para distrair, para ela não ficar tão agitada. A limpeza do carro é importantíssima e está sempre limpo. Eles limpam depois quando a gente desce do carro. No ano passado, o prefeito Fernando Haddad sancionou uma lei que permite o transporte de animais domésticos de pequeno porte nos ônibus da cidade. Mas é preciso respeitar algumas regras. Os bichinhos precisam estar em gaiolas apropriadas, garantindo a segurança, a higiene e o conforto dos animais e passageiros. Eles também não podem ser transportados nos horários de pico. Já o metrô não permite o transporte de animais. A exceção é para o cão-guia. Com tantas opções para os bichos, já tem taxista colecionando boas histórias. O aplicativo tocou, veio uma senhora. Quando eu olhei, era uma coruja. Eu falei, minha senhora, não vai voar, não vai avançar. Ela falou, não. Ela é calminha, calminha, calminha. No final da corrida, a senhora me agradeceu. Eu fui brincar com a coruja até subiu no meu braço aqui. O avião da EgyptAir não apresentava problemas técnicos quando decolou de Paris. É o que mostram documentos publicados por um jornal estatal egípcio. O jornal Al Aram publicou o registro técnico do Airbus A320, assinado pelo piloto antes da decolagem, que mostra que o avião não apresentava problemas em solo nem no voo anterior, feito do Cairo até Paris. Também, segundo o jornal, o avião emitiu 11 mensagens eletrônicas para a torre. As duas primeiras, ainda na pista, indicavam que os motores funcionavam normalmente. Mas a terceira, um pouco antes de cair, relatava uma mudança na temperatura da janela direita da cabine de comando, ao lado do copiloto. As mensagens teriam prosseguido por 3 minutos e parado de repente, quando o avião sumiu dos radares. O Airbus caiu no Mediterrâneo na madrugada de quinta-feira passada, com 66 pessoas a bordo. Investigadores procuram agora, nos destroços, indícios dos motivos da queda. Equipes ainda buscam as caixas pretas que podem esclarecer as causas do acidente. São Paulo teve alta nos casos de roubos e furtos em abril. Hoje, o secretário da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, apresentou a estatística de criminalidade. O estado de São Paulo registrou no mês de abril um acréscimo no número de casos de homicídios. A alta foi de 1,8%. Foram 6 casos a mais, todos na capital. No acumulado dos primeiros 4 meses, a tendência foi de queda, de 11,11%. A redução no número de homicídios é uma bandeira do governo Alckmin. O novo secretário de Segurança Pública diz que o pequeno aumento não demonstra uma tendência. A boa notícia é que nós tivemos um número menor de vítimas de homicídio nesse período. Nós tivemos uma queda de 3,06% no número de vítimas de homicídio no mês de abril. É a primeira vez que Mágino Alves Barbosa Filho faz a divulgação dos dados da criminalidade como secretário, depois da saída de Alexandre de Moraes, convidado para o Ministério da Justiça. Ele falou que fará uma gestão de continuidade nas ações da segurança. Os latrocínios caíram 17,75% no estado e tiveram um aumento de 22% na capital em abril. Tanto o Estado, Capital e Grande São Paulo registraram queda nos índices de crimes contra o patrimônio, como roubo de veículos, que na cidade de São Paulo recuou 8,41% nos primeiros 4 meses do ano. A exceção foi o roubo em geral, que já tem apresentado aumento desde o início do ano, de 4,55% em todo o estado no acumulado dos 4 meses e alta de quase 6% em abril. O número de casos é maior nos municípios da Grande São Paulo. Foram quase 700 casos a mais em abril. O secretário negou que o aumento tenha relação com o fato de que menores infratores apreendidos pela polícia estão sendo liberados da apreensão por falta de vagas na Fundação Casa. Para Mágino Filho, a crise econômica agrava a situação. Nós estamos vivendo uma crise econômica no país que está gerando desemprego. O desemprego gera esse tipo de ocorrência, é natural isso. Vazamento em tubulação da Sabesp causa alagamento na zona oeste de São Paulo. A garagem de um prédio foi inundada. O
vazamento começou de madrugada e alagou ruas importantes, como a rua Gabriel Monteiro da Silva, chegou até a Avenida Henrique Schaumann e também a própria rua João Moura, que fica em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, onde tem o vazamento. Também houve um grande alagamento na garagem deste prédio. Mais de 13 horas depois, os homens da Sabesp continuam aqui no local tentando identificar a origem e o motivo desse problema. Essa é a segunda vez que eles tentam consertar esse vazamento. Agora, a Sabesp pede o auxílio da população para evitar o desperdício, já que alguns bairros aqui próximos podem ter falta d'água durante toda a noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite para você. Voltamos amanhã. Boa noite e até lá. A noite convida Paula Vilhena e a cantora Fernanda Takai para um jantar sensorial. Logo mais, 10h30 da noite.